Bom, pessoal, continuando aqui a parte de lentes, né? Aqui está o processo de construção de imagens, tá? Lembra que lá nos espelhos a gente estudou aqueles raios notáveis que serviram para construir as imagens? Aqui é a mesma coisa. A gente primeiro vai estudar esses raios notáveis, né? Pegar alguns raios específicos e a forma que eles se comportam, para depois a gente utilizar eles para o processo de construção de imagens, tá? Então, primeiro, para a lente convergente, quais são os principais raios aí? Raio 1, todo raio que chega paralelo ao eixo principal refrata passando pelo foco. Então, olha só, se o raio chega paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco, tá? 2. Todo raio que chega passando pelo foco refrata paralelo ao eixo principal, o contrário do primeiro raio. Então, se o raio chegar passando pelo foco, ele refrata paralelo, é o contrário desse primeiro. E a gente pode pegar esse terceiro raio aqui, ó. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre nenhum desvio. Então, se o raio passar exatamente pelo centro óptico da lente, ele não vai sofrer desvio, tá? Para lentes divergentes, raio 1. Todo raio que chega paralelo ao eixo principal refrata, divergindo da lente, e seu prolongamento passa pelo foco imagem. Lembra que lá em espelhos a gente usava esse conceito de prolongamento? Aqui também a gente vai usar. Olha só, esse raio ele chega paralelo, tá, ao eixo, e aí ele vai divergir. Só que em qual direção que ele vai divergir? Na mesma direção que o prolongamento desse raio passe pelo foco, tá? 2. Todo raio que chega na direção do foco refrata paralelo ao eixo principal, o contrário do primeiro raio. Então o contrário também é verdadeiro, ó. Todo raio que chega em direção do foco, que está do outro lado da lente, que a gente chama nesse caso de foco-objeto, todo raio que passa nessa direção desse foco, ele refrata paralelo, tá? 3. Todo raio que passa pelo centro óptico O não sofre nenhum desvio, tá? Então, de novo, se esse raio passar pelo centro óptico, ele não sofre desvio nenhum. Então, ó, como agora construir as imagens produzidas por essas lentes? Então, primeiro, utilize pelo menos 2 dos raios notáveis para cada objeto. Então, você vai ter que usar 2. Lembra que lá no espelho a gente também fazia isso. Estes raios devem sair do mesmo ponto, podendo sair sempre do ponto mais alto do objeto, tá? Que a gente fazia também do mesmo jeito lá em espelhos. Depois de passarem pela lente, a imagem será formada no ponto onde os raios ou os raios e algum prolongamento se cruzarem. Então a imagem vai ser formada onde? Aonde 2 raios se cruzarem ou aonde um raio e um prolongamento de outro raio se cruzar, tá bom? As características das imagens. As imagens formadas pelas lentes podem ser classificadas como maior ou menor em relação ao objeto, direito ou invertido em relação ao objeto, real ou virtual. Da mesma forma, pessoal, que a gente estudou em espelhos, cada imagem pode ser classificada de acordo com essas 3 características, tá? Vamos lembrar aqui, ó. A imagem é real quando a imagem é formada pelo cruzamento dos próprios raios. E a imagem é virtual quando a imagem é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios ou pelo cruzamento de um raio com prolongamento. Então, olha aqui, no processo de construção de imagens, a gente pode usar esse slide que eu deixei para vocês. Esse aqui, ó, que é um slide que eu peguei na internet, que é de autoria desse Daniel Schultz, tá? Está disponível na internet. Esse slide é legal porque no processo de formação de imagens, começa aqui, ó, ele faz certinho a animação dos raios, ó. Primeiro, vamos estudar a lente convergente, tá? E da mesma forma, pessoal, vamos pegar, ó, objetos e colocar em 5 pontos diferentes na frente dessa lente convergente, igual a gente fez para os espelhos côncavos. Então, primeiro o objeto para trás do C, que é chamado de centro de curvatura, ou ponto antiprincipal, igual a gente viu na aula passada.
A gente vai colocar ele entre C e F, em cima do foco e depois entre o foco e o O. E vai ver como que são as imagens para cada posição do objeto. Então, o objeto para trás do centro de curvatura. Vamos pegar dois raios. O raio que chega paralelo e reflete no foco, refrata, desculpa, no foco. E o raio que sai do mesmo ponto, passa pelo foco e refrata paralelo. Tá? Então, aonde os objetos se cruzarem, vai formar a imagem. Onde os raios se cruzarem. E qual a característica dessa imagem? Primeiro, a gente pode ver que ela está invertida. Segundo, que ela é menor que o objeto. E terceiro, que ela é real. Por que ela é real? Porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios e não do seu prolongamento. Então tá lá, imagem real invertida e reduzida ou menor, tá? Tanto faz. E aqui uma observação, imagens depois da lente sempre são reais. Uma dica. Agora o objeto em cima do centro de curvatura. Vamos pegar esses mesmos dois raios, ó. Dá para pegar os mesmos. Raio paralelo, refrata no foco, passando pelo foco, refrata paralelo. Olha onde foi formada a imagem, exatamente em cima do outro centro de curvatura, do outro lado da lente. E essa imagem, ó, ela vai ser real, invertida e de tamanho igual ao objeto. Tá? Terceiro caso, objeto entre C e F. Vamos pegar os mesmos dois raios, pessoal. Ó. E agora ele vai se cruzar lá na frente, ó. E essa imagem ela vai se produzir de forma maior, tá vendo? Então agora a imagem, ó, ela vai ser real, invertida e maior. Agora o objeto em cima do F, em cima do foco. Vamos pegar esse raio paralelo, passa pelo foco. E agora eu não posso pegar o raio que passa pelo foco e refrata paralelo. Por quê? Porque o objeto está exatamente em cima do foco. Mas qual outro que eu posso pegar? Eu posso pegar o raio que passa pelo centro óptico, que não sofre desvio. Tá? E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que esses raios não formam imagem, pois os raios notáveis saem paralelos. Tá? Então, esses dois raios saem paralelos. Aí na figura não ficou tão perfeito, mas eles saem paralelos e eles não vão se cruzar nunca. Se eles não se cruzam nunca, eles não formam imagem, tá? Então aqui a imagem é chamada de imprópria. Né? É o ponto da lente onde a imagem fica desfocada, tá bom? Então agora a quinta situação é o objeto entre F e O. Né? Vamos pegar o raio paralelo, refrata no foco. Pegou o prolongamento, tá vendo? O prolongamento desse raio, que a gente vai precisar dele agora. E agora, ó, o raio que passa pelo centro óptico. Esses dois raios, né, depois de refratados, eles não vão se encontrar nunca. Você pode ver que a tendência deles é se afastar. Mas se você traçar o prolongamento dos dois, esses dois prolongamentos vão se encontrar. E aonde eles se encontram é que forma a imagem. Nesse caso aqui, a imagem já mudou, ó. Ela agora ficou direita. Lembra que a interação é invertida? Agora ficou direita. Ela é maior que o objeto, só que ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é construída pelo prolongamento dos raios e não pelo raio em si. Tá? E para a lente divergente, pessoal, vamos lá, vamos ver se tem mais de um tipo de imagem para a lente divergente. Vamos colocar o objeto primeiro entre C e F. Vamos usar o raio paralelo que diverge passando pelo foco, o seu prolongamento passando pelo foco objeto. Tá vendo? E vamos pegar o do centro óptico também. Olha só, já tem um cruzamento ali, ó, que é exatamente onde vai formar a imagem. Tá? Então, para a lente divergente, a imagem é virtual, direita e menor. E observação, a lente divergente só forma um tipo de imagem. Então, em qualquer lugar que você colocar o objeto na frente de uma lente divergente, sempre a imagem vai ter essa característica aí. Então, resumindo, lente divergente só produz um tipo de imagem. Tá? Então, a próxima
Então esse é o processo de formação de imagens, tá, pessoal? Isso aqui é básico, é o principal e vocês têm que saber isso. Agora o próximo passo é a gente fazer os cálculos da distância focal e da distância do objeto e da imagem, bem parecido com o que a gente fez nos espelhos, tá? Que é tema agora da próxima aula.